Olá, esse é o Voz da Igreja Podcast. Muito obrigada pela sua audiência. Fique com a gente, que agora nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. Eu estou aqui com o Cláudio Titerix, que ele é coronel da reserva do Exército, bacharel, mestre e doutor nas ciências militares, também bacharel em teologia, filosofia e fundador do Instituto Biopolítica Zenit. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, Cris. É um prazer estar aqui participando e discutindo com esse tema tão importante para nós todos. Obrigada pela sua presença. Rosânia Velar Fadel é psicóloga formada pela Tuiuti e especialista em psicodrama e psicopedagogia, certo? 40 anos de profissão já. Estamos aqui para acrescentar um pouco mais sobre esse tema tão vasto, né? Tão vasto, e vamos ver se a gente consegue animar um pouco esse grupo para trazer informações novas e antigas também. Perfeito. E que tema estamos falando? Aborto. O aborto voltou à pauta recentemente, né? E tem levantado discussões bem acaloradas, principalmente por causa do projeto de lei 1904, certo? Quero começar com uma pergunta bem básica para vocês, para a gente começar esse debate. Onde começa a vida? Qual é o momento que a gente pode considerar vida e qual é o momento que a pessoa passa a ter direitos e deveres? A minha visão, né, dentro da psicologia, a vida começa na concepção, né? A partir da concepção, a mulher já sente o corpo mudando e a vida nascendo. Então, o coração começa a bater. Então, esta é a vida, né? Então, é uma vida humana que está ali dentro. Sendo gerada por outra vida. Sendo gerada por outra vida. Bacana. Cláudio, qual a sua opinião? A minha opinião é baseada na ciência, muito claramente. Quando um espermatozoide e um óvulo se unem, há uma troca de material genético. E ele será ou XX ou XY, ou seja, mas a partir desse momento em que esse material genético se une, a partir desse momento nós temos um ser capaz de se desenvolver sozinho. Alguém vai dizer, não, mas ele se não tivesse na barriga, morreria. Sim, claro, se não tivesse na barriga, morreria. Mas nós também, se nós não comermos e não tomarmos água, nós também vamos morrer. Então, a diferença daquele ser de uma célula somente e que vai se transformar depois em 2, 4, 8, 16 e vai se transformar em células-tronco, né? A célula-tronco ela tem capacidade de se desenvolver sozinha. Então, o que impede ou o que diferencia um ser unicelular, aquele ser unicelular, de um ser adulto com trilhões de células é simplesmente o tempo. Então, somente o tempo. Então, todo aquele apoio necessário para ele viver faz parte da natureza humana, dar estrutura para ele se desenvolver. Mas, a partir do momento que se uniu um espermatozoide com um óvulo, e veja bem, seja dentro ou fora do útero materno, a partir desse momento que você une, você cria uma célula que tem capacidade de se tornar futuramente, se desenvolver e se tornar um ser humano adulto, mas ele já é um ser humano ali. Certo. Então, dentro dessa contextualização que vocês deram, a lei fala de 22 semanas. A gente teve uma discussão anterior que falava de 12 semanas também, não é? Mas, então, independe de 8, 12, 22 semanas, um mês, é vida. É vida, é vida. A partir do momento que tem a concepção, né? Então, o esperma com o óvulo e começa a criação, né? Então, ali tem vida. Então, ali começa o ser humano começa a crescer. Então, né? A gente já parte, digamos, do pressuposto que em qualquer momento de uma gestação... É homicídio. É homicídio. É homicídio. Exatamente. O nome dá, às vezes, um certo elan
diferenciando, né? Mas efetivamente você destrói uma vida, ou seja, você chama isso como quiser, mas você destruiu uma vida. Normalmente chama-se matar, é um homicídio, porque se é um ser da espécie Homo sapiens e você tira a existência deles, é um homicídio, né? Ou seja, é muito claro isso. Porque você comentou nas 12 semanas, nas 22 semanas. Esse é o foco que nós estamos tendo hoje realmente no Brasil, e que a lei 1904 vem nos alertar e tentar corrigir um problema que é antigo, desde 1940, que está no Código, quando o Código não estabeleceu limites para poder se fazer o aborto. E claro, já entrando no tema do aborto, né, nós devemos esclarecer aqui, o aborto, que é esse tirar a vida de um ser que já tem vida, quando ele se realiza dentro do útero da mulher, até o momento que ele tem a capacidade de ter vida, chama-se aborto. Então, tem um nome especial. Espontâneo ou forçado. Espontâneo ou aborto. forçado, ele é um aborto. Realmente, há uma grande quantidade, muito pouca gente se dá conta, mas o número de abortos espontâneos é muito grande. Só que, às vezes, ele acontece tão rapidamente, com poucos meses de gestação, que, às vezes, as próprias mães... E as próprias mães nem notam que ficaram grávidas. Não deu tempo até de saber. Que elas ficaram grávidas. Mas, assim, esses abortos espontâneos são devidos a vários fatores, né? Fatores genéticos, né? Falta de algumas vitaminas no corpo da mulher, emocionais, né? Fator emocional. Então, às vezes, a própria mulher nem sabe se ainda está grávida e tem esse porque esse justamente, aborto às vezes, espontâneo. ela não sabe dessa gestação Isto, e talvez não né? toma os cuidados necessários, né? Então, o aborto espontâneo tem N situações que ocorrem, né? Pegando esse gancho, Rosane, a mulher fica grávida, né? Começa uma gestação ali, independente de que situação. Como que se dá esse processo dentro dela, psicologicamente? Como você falou, você sentiu ali já, o corpo muda, talvez a visão de vida mude. Como que funciona esse processo psicológico de uma gestação? Começa pelos hormônios, né? Você sabe que o hormônio causa um monte de coisas, né? Tanto para bem ou para mal. Mas, então, a mulher engravida, ela começa a ver as mudanças, né? É uma mudança muito drástica no corpo da mulher. Desde o cabelo, os pelos, a unha. É uma coisa, assim, maravilhosa, né? Se você for pensar. Então, ela começa a perceber, né, que tem algo que ela criou, que ela está ali colocando amor, carinho, né? E a partir do momento que ele vai crescendo, ela vai tomando mais contato com isso, e pega a parte afetiva. Entendi. Sabe? E, Cláudio, para o homem, quando que ele começa a gerar? Para o homem, realmente, psicologicamente, é mais tardio, né? Quando efetivamente ele começa a ver que está crescendo a barriga da mãe, é que ele consegue parar para pensar, realmente está chegando aí o nosso herdeiro. Que coisa bacana. Mas, sempre uma alegria, claro, né? Uma vida nova, é uma né? vida nova que está surgindo. Realmente E agora, descendo o tom um pouco, né? Nós estamos falando de coisas lindas, né? A gestação, né? Eu sou mãe, acredito que vocês também sejam mãe e pai. Então, sabem como é gratificante, né? A gente conseguir gerar uma vida. Mas e quando essa vida não é gerada? Ou seja, o que acontece com a mulher, com o pai, quando essa interrompida. Interrompida, seja espontâneo, né, que eu acho que já deve ser uma dor muito forte, ou provocada? O que isso causa na pessoa? Olha, a mulher, né, quando ela não quer ter um filho, né, então causa muito danos, né, traumas. Porque o corpo vai estar mudando do mesmo jeito. Do mesmo jeito, ela querendo ou não, vai mudar. Realmente é verdade. A cabeça, né, como a gente diz, o emocional, causa muitos danos, porque ao mesmo tempo ela não quer, ao mesmo tempo ela quer.
né? Então, ela briga com ela mesma o tempo todo. Certo. É complicado, É né? muito complicado. E isso gera traumas para a vida inteira, não é só no momento. Né? Se ela resolve interromper, né? Por mais que ela está decidida, tal, mas isso ela vai levar para o resto da vida. Porque é um sentimento de como que seria meu filho. Exato. Né? Que idade que ele estaria hoje? Como que ele seria? Então, isso vem inconscientemente até. Né? Então, por isso que a mulher que faz o aborto, ela tem uma consequência muito grande. Às vezes até fisicamente, né, conforme o aborto, mas emocionalmente mexe muito com ela. Para a vida toda. Para a vida um trauma, é um trauma muito grande. E eu entro nesse contexto, Cláudio, porque eu gostaria de falar justamente sobre a quem pertence essa vida. Porque ela foi gerada no corpo de uma mulher, claro, por um homem, e aí entra o Estado falando de leis. Enfim, quem defende esses direitos, enfim, e em que momento que a gente chegou a essa questão de discutir uma lei para falar se a pessoa pode ou não pode viver? Porque não estou falando nem da mãe, né? Estou falando aí do embrião. Do feto, quem decide se ela pode ou não pode viver? Quem defende essa criança já, né? Filosoficamente e politicamente, isso vem de muito tempo atrás. O grande documento que temos hoje é de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi fruto de um problema que aconteceu na Alemanha. Depois da guerra, foi feito o Tribunal de Nuremberg e descobriu-se que vários dos oficiais, e não só oficiais, digamos, militares e não militares, oficiais do governo, executaram bastante crimes, chamados crimes de guerra. Entre eles estava o homicídio. E esses próprios oficiais declararam, mas eu estava seguindo ordens. Quer dizer, o Führer, né, ou a estrutura governamental determinava, ele fazia sem pensar, estou seguindo ordens. E para evitar que de uma hora para outra isso pudesse voltar a acontecer em outro momento da história humana, foi escrito uma Declaração Universal dos Direitos Humanos que, para evitar que de algum momento alguém desse uma ordem para qualquer outra pessoa e essa ordem fosse uma ordem imoral ou ilegal, mas como ele está dando uma ordem, ele fosse obrigado a cumprir. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos consegue sintetizar que esse direito é um direito natural. Qual o direito que eu estou me referindo? O direito à vida. E esse direito à vida começa ao indivíduo existir na natureza, ou seja, quando ele é concebido. Porque antes da concepção não há nada, há duas células perdidas, como falei no início. Ao ele se juntar, sabe-se a altura que ele vai ter, a cor dos olhos que ele vai ter, quantos cabelos ele vai ter na cabeça, se é homem, se é mulher, se vai... Está tudo ali. Nada, absolutamente nada, da mãe ou do pai vão passar para ela. Então, esta pessoa, ela naturalmente tem direitos, para dizer a verdade. E o principal e primordial é o direito à vida. Certo, mas não é controverso, porque a Declaração Universal dos Direitos, né, como você citou agora, fala sobre o direito à vida. Mas se o aborto, a gente já conversou aqui no início, falando que é uma morte, ou seja, né, consentido ou não consentido é uma morte, não é controverso, Cláudio, porque nós estamos dizendo que desde 1948 a Declaração Universal dos Direitos diz que todo mundo tem direito à vida. Mas agora a gente está querendo aprovar uma lei dizendo que a gente tem direito à morte até tantas semanas. Não é controverso isso? Bem controverso. É justamente fruto dessa nossa sociedade contemporânea, em que os fundamentos filosóficos, religiosos e morais estão mudando. Então, veja, por que a mulher, depois do aborto, ainda fica se lembrando dela, como diz aqui a doutora Rosane? Ora, é simples, porque isso é natural. Então, o ser humano moderno acredita e acreditou
que pode mudar a natureza. E isso não pode ser feito. Então, algo é natural e, entre eles, é essa vida que a pessoa tem. Então, veja, quando eu falo, então, que eu tenho direito, então, a fazer um aborto. Não tem direito de fazer o aborto. Esse direito não existe. O que existe na lei, e também é questionável, é que o crime de aborto é um crime, está constando exatamente no código, exatamente no lugar onde está escrito que é um crime contra a pessoa, e dentre os crimes contra a pessoa é um crime contra a vida. E está dizendo que o nascituro é uma pessoa. Por isso que está no Código Penal para as pessoas que forem fazer. Então, quem cometer um aborto comete um crime. Então, aí não há incongruência, né? Aí, quando coloca algumas situações que são excludentes de punibilidade, isso não é dar direito. Isso que é o foco Eu acho que é isso que é o questão. controverso, né? O que é direito, Não foi né? criado direito. Não. Foi dito que, em alguns casos, em caráter Tem excepcional, exceções, não né? serão punidos. Às vezes, uma mulher tem que fazer um aborto por uma situação emergencial que nada dependeu dela. E ainda ela vai cumprir uma pena? Não. Aí há um caso específico de excludente. Caso de saúde, tratamento de câncer, mas nunca né? que isso seria um direito. E mesmo Isso assim, É tem algumas verdade. mulheres que optam por continuar, enfim, né? Às É vezes porque a acontece, partir né? do momento que você tem o feto dentro de você, está concebido ali, está crescendo, a mulher muda de papel. Né? Ela começa com um novo papel, que é o papel de mãe. Qual que é o papel de mãe? É amar, é cuidar, né? É vigiar. É o tal do instinto, É o né? instinto. Daí começa todas as sensações, percepções, né? Que fica aguçada. Então, para uma mãe que acaba fazendo o aborto, esse papel que ela começou a ter, né? Ela já perdeu, vamos colocar assim. E ninguém gosta de perder nada. Claro, com Ninguém, certeza. né? O ser humano, ele não está aqui Não nasceu para perder. para perder, só para ganhar. Então, quando isso acontece, ela fica com um buraco dentro dela, né? Vamos supor, fica uma falha, porque Certo. não teve começo, meio e fim. Mas né? aí a gente entra em outra discussão um pouco complexa também. Se nós estamos falando aqui de direito de fazer ou não fazer, o que é direito, e até nós falamos aqui sobre a questão de aborto legal, que é uma palavra que às vezes fica até Equivocada, estranha, né? né? Estranha. De falar, né? Eu acho que, usando argumentos pró e contra, né? A gente está sempre falando aqui de pontos de vista, vem a questão da liberdade, né? A mulher é dona do seu próprio corpo, ela pode fazer o que quiser com o seu próprio corpo e ela tem responsabilidades com o seu próprio corpo. Ou seja, aí entrando, né, na linha psicológica e na linha de direitos, claro. Mas veja bem, se o corpo é meu e eu posso fazer o que eu quiser com ele, essa é a minha liberdade? A liberdade é quando você não atrapalha a liberdade do outro. Tá? Então, assim, a mulher tem a liberdade do corpo dela, ela tem que conhecer o corpo dela. Isso é o direito que ela tem, eu acho que é fundamental. Então, ela também sabe que quando ela se propõe a fazer um sexo, ela tem que saber o que ela quer dentro desse sexo. Né? E ela tem que saber também o que vem depois. Né? Eu acho que, então, a liberdade da mulher pode é isso. acontecer ou não. Pode uma acontecer concepção. ou não, mas ela tem que ter consciência do que acontece no corpo dela. Então, essa é a liberdade dela. Entende? Mas a liberdade dela a partir do momento que ela não teve consciência, ela engravidou e quer tirar o feto. Daí ela está cometendo Não é com o corpo dela, e sim de digamos, Sim, uma pessoa. e até com o corpo dela, porque as consequências também não é só do feto que você mata. Né? Também existem algumas consequências atrás de tudo isso. Né? Então, eu acho assim que falar em liberdade parece que assim, vamos ser livres. Mas a liberdade vamos supor, é assistida dentro de nós. Porque nós temos que conhecer, né, o que nós queremos de nós mesmos. Eu acho que ter consciência
O que esse corpo está pedindo? O que é a liberdade em si, o que é né? liberdade em si. Porque aí entra né? aquela questão, o direito, a justiça existe, Sim. né, na teoria, para preservar a liberdade de todos, nascidos e não nascidos. Seria isso? Sim, a liberdade, veja, vamos aprofundar um pouco mais filosoficamente no tema. Dentro da filosofia. O ser humano, antigamente, ele era chamado um ser que não vivia na cidade, né? Então, ao ele vir para a cidade, ao ele se reunir com outros, ele se chamou um cidadão que veio viver na civita, ou seja, na cidade. Então, ele passou a ser um ser civilizado. Quando ele passou a ser um ser civilizado, ele abandonou aquela liberdade ampla, que, na realidade, era uma liberdade animal. Uhum. Quando você não se preocupa com nada, você é um ser humano animal. Agora, se você não se preocupar com o que comer, você morre de fome. Então, você vê que a natureza faz com que, e isso deu a nós uma condição que faz com que a gente pense. Então, a nossa liberdade, ela não vale nada se nós não utilizarmos a nossa inteligência. Então, a inteligência é o grande sensor da nossa vida. Então, tudo que eu faço, eu até posso, mas tudo que eu faço, eu devo. Então, aonde é que eu não devo ir? Ou até que ponto eu devo ir? Isso carece, então, esse ser humano de uma coisa chamada educação. E, principalmente, uma educação moral. Então, hoje em dia, você vê muito sexo livre. Por quê? Como liberdade? Porque isso é encarado como direito e liberdade, obviamente que vai ter consequências. Provavelmente, muitas gerações de crianças indesejadas, e etc. e tal, até, inclusive, frutos de estupro. Então, ou seja, a liberdade, ela existe sempre com o senso da inteligência funcionando. Então, se você simplesmente soltar uma pessoa completamente sem inteligência, ele é um animal. O animal, ele vai pelas leis naturais dos instintos dele. Das necessidades. Ele não precisa, ele não se preocupa, porque ele não tem inteligência para preocupar-se. Agora, nós temos. Então, o que nós chamamos de liberdade é a liberdade humana. Então, a liberdade humana é a capacidade que nós temos de saber tomar a decisão sobre o que é certo. Porque quem não toma decisão é um animal. Exatamente. Isso. Quem se leva simplesmente pelo instinto, né, principalmente Deixa os a sua instintos condição humana, né? concupiscíveis, né, ou instintos irascíveis, né, são as duas faculdades que nós temos no nosso ser, que mexe muito, principalmente com o nosso corpo, não com a nossa alma, porque a nossa alma seria a faculdade da inteligência e vontade. Então, agora, o concupiscível e o irascível, se você deixar os dois trabalharem livres, você vai virar um criminoso, certo? Sim, porque você vai você não comer tem sem filtro, medida, né? você vai buscar prazeres sem medidas, você não vai querer nenhum trabalho, porque você não quer esforço. Ou seja, essa liberdade é a liberdade de animal. Então, nós, quando falamos em ser humano civilizado, né, é um ser humano que sabe, que entende aonde ele está vivendo. Então, precisa de uma educação moral. Falamos agora sobre educação moral e eu vou trazer aqui metade de um versículo que está em Sabedoria 1, que diz assim, que Deus não é o autor da morte. E nós estamos falando de morte. Já combinamos desde o início que falar de aborto é um tipo de morte. Aí a gente está vendo como organizar, como lidar com essa morte, né? O ser humano, como a gente fala, ele não foi feito para a morte, né? O pecado veio e trouxe a morte com ele, né? Ou seja, todos os 7 pecados capitais, vamos dizer assim, né? A gula, né? A luxúria, enfim, né? Então, se Deus não é o autor da morte, como que isso, agora no papel cristão de vocês, né, são pessoas de fé católica, vocês veem o aborto, agora, independente dessa sua formação teológica, psicologia? Você está falando que Deus não é a morte,
Concordo plenamente. Deus é vida. Ele deu a vida dele para nos salvar, Jesus Cristo, né? Então, quando você fala, você questiona isso, realmente não. Mas o ser humano, como eu digo assim, eu achei muito interessante um padre falando esses dias que o diabo está preso ali. Deus prendeu o diabo, Ele né? venceu na cruz, né? Mas o ser humano vai ao encontro dele, fazendo as coisas erradas. Né? Ele não saiu dali onde Deus prendeu ele, mas o ser humano vai até lá. Né? Então, quando você pergunta se Deus não é a morte, não é mesmo. Mas o ser humano, Ele busca. com a inteligência que Deus deu, com a sabedoria, né? E sabendo das consequências, né? Ele vai buscar a morte. Ele é, Mais uma vez ele é a controvérsia. responsável. Não, ele é responsável por ele mesmo. Certo. Né? Por isso que eu sempre digo, a gente tem que parar e ver o que nós queremos na nossa única vida. Nós temos uma única vida, que é o que Jesus Cristo se sacrificou isso, por né? nós para mostrar, para mudar o ser humano. Mas ele quer experimentar coisas novas e acaba caindo nessa contradição, nessa própria armadilha dele. Cláudio, mas onde Deus está não Deus é a nessa morte. discussão? Deus caritas est. Deus é caridade. Essa é a definição maior. Sendo caridade, ele nunca pode produzir morte. Como disse a doutora Rosane, Deus é vida. Ele até poderia. Você veja, o demônio contrariou ele. O ser humano contrariou ele. E ele não extinguiu a vida. Ele, uma vez criada a vida vai existir eternamente, até a eternidade. Então, o ser humano, com uma característica especial, que depois da queda dele, ele ficou bem desequilibrado. Então, por mais que ele se esforce, ele não consegue fazer o bem. Embora perdeu queira, espaço, né? ele queira bem. São Paulo diz, não, eu quero fazer o bem, mas faço o mal. Nossa, que dificuldade é isso. E quantas vezes não acontece conosco mesmo. Então, ou seja, nós precisamos da ajuda desse Deus que é a caridade, aí que ele entra, para nos ajudar a manter no caminho certo, porque as tentações vão chamar. Eu quero tudo que é bom, delicioso, prazeroso e fugir de tudo que é ruim, tudo que é ruim, fugir da dor. Então, qualquer coisa árdua, eu fujo. Isso é sinal de um ser humano decaído. Mas o ser, tal qual Deus nos criou, é um ser equilibrado. Então, nós temos que voltar a esse ser equilibrado, buscar nesse Deus que é a caridade, que a caridade dele é tão grande e dessa distância tão grande dele para com o ser humano decaído, que mandou o seu filho para fazer o elo. Então, a divindade e a humanidade de Cristo se juntaram. E aí, este é o caminho de religar, da vida, nunca o caminho da morte. Então, tudo que se fala hoje em termos de morte não é assunto de Deus. É só assunto de quem não é de Deus. É verdade. Outra coisa que acontece, que Deus perdoa todos os pecados, tá? Mas ele quer que a pessoa perceba que pecou, que errou e se arrependa. Que se arrependa. Então, a confissão, né, é uma maneira da pessoa ir lá e ser perdoado. Então, não importa, você matou, meu Deus do céu, é um pecado enorme. Mas se você percebe que você fez errado, que você está arrependido mesmo e vai confessar, Deus perdoa. Que é Deus aquela perdoa questão todos que os pecados. O Papa sempre fala de condenar o pecado e acolher o pecador. O pecador, né? bem isso mesmo. Gente, o papo está muito bom, é um assunto que rende muito, mas a gente precisa encerrar aqui. Mas eu quero recebê-los num próximo podcast para a gente continuar essa discussão, que ainda tem muita coisa aqui para a gente conversar. Se você não segue ainda nossos canais nas redes sociais e no YouTube, por favor, clique lá e siga e continue acompanhando esses debates. Até mais!